Fala gremista, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal, uma ótima terça-feira a todos nós e aqui vamos trabalhar informações importantes das últimas horas do nosso Grêmio. Uma grande notícia que o clube, digamos assim, recebeu de um dos setores a respeito de um importante jogador. Vamos falar também sobre mudanças, ausências que geram mudanças no time do Grêmio para os próximos 2 jogos. Os compromissos contra Santos nesta quarta-feira pela Vila Belmiro e no sábado Bragantino em Bragança. 2 partidas seguidas fora de casa. Um time contra um adversário, outro time contra outro. Não, o Grêmio não vai preservar todo mundo. É porque tem ausências para os 2 compromissos e algumas apenas para um dos compromissos. Dentro de toda essa engenharia física que o Grêmio precisa fazer por ter jogadores que não estão tão bem fisicamente, que já têm uma idade mais avançada, e agora começa, o calendário a apertar com jogos quarta e domingo, ou carta e domingo, como dizia o mestre Muricy Ramalho. Bom, além disso, nós precisamos falar sobre um novo candidato à presidência do Grêmio. Sim, a eleição não para de se movimentar e se movimentará cada vez mais com o passar dos próximos dias. É tudo isso em nome de Hora do Pastel, Matiello Corretora de Seguros e Crepe do Alemão, depois da vinheta. Muito bem, pessoal, antes de tudo, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, o like é importante para o conteúdo ser entregue a mais gremistas aqui no YouTube, então me ajuda com o like já aqui na arrancada. Também te inscreve no canal e me ajuda a chegar na marca dos 70 mil inscritos, que é a próxima meta. Entra aqui no canal, confere se tu já se inscreveu, se não, faça isso, por favor, se inscreva. Também ativa as notificações, assim tu sempre será avisado sobre novos conteúdos, aqui 2 vídeos por dia atualizando o nosso Grêmio. E claro, deixa a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. Primeiro ponto, a grande notícia que o Grêmio recebeu de um setor, e o setor é o departamento médico, é que o William retorna muito provavelmente ainda nesta temporada. O William deve retornar ainda em 2025. Deve fazer alguns jogos pelo Grêmio ainda neste Campeonato Brasileiro. Dentro de uma recuperação que será muito bem feita pelo Grêmio em parceria com o Hospital Moinhos de Vento. Se tem uma parte que tem funcionado no Grêmio é o departamento médico, que na gestão anterior era um grande problema, mas que a gestão Alberto Guerra, que errou tanto em contratações, no que diz respeito ao futebol, pelo menos em relação à área médica, ela merece sim muitos elogios, é um legado bem importante que ela está deixando para a próxima gestão, seja ela qual for. E o Grêmio vai tentar recuperar o William, obviamente, o mais rápido possível, dentro também, claro, de uma responsabilidade. Mas se antes, na avaliação inicial, logo depois da lesão, o exame que ele fez, havia um pessimismo de que ele só voltaria no ano que vem, agora não. É quase que certo que o William volta ainda em 2025. É claro que dentro disso existe um tratamento e o Grêmio optou por um tratamento conservador, não fará um procedimento cirúrgico como se aventou num primeiro momento. E dentro desse tratamento conservador, o Grêmio coloca o melhor cenário e o pior cenário. No pior cenário, ele jogaria os últimos 2 jogos do campeonato. No melhor cenário, ele atuaria mais, 6, 7, quem sabe até 8 partidas. Isso porque faltam 13 jogos. E agora tem uma data FIFA, o Grêmio fica 10 dias sem atuar, então tem um espaçamento. O William será um desfalque muito importante nos vários jogos em que ficará fora, mas pelo menos, muito provavelmente, jogará ainda alguns jogos nesta temporada e pode fazer a diferença na reta final, quem sabe a gente brigando ainda por uma vaga na pré-Libertadores da América de 2026. Beleza? Aproveitando o embalo do William para falar sobre o time do Grêmio, ausências, mudanças para os próximos 2 compromissos. Obviamente o William está fora, o Mano já havia antecipado que o Carlos Vinícius também não viajaria, o Grêmio está viajando nesta terça, o Carlos Vinícius está fora sim dos próximos 2 jogos, volta apenas após a data FIFA, mas não só ele. O Caliel Dornelles trouxe a informação que o Thiago Volpi e também o Cuéllar, o goleiro e o volante também ficam fora. O Mano já havia falado que realmente o Cuéllar poderia ficar fora, mas não havia confirmado e agora está confirmado. Cuéllar
não atua contra o Santos e não atua contra o Bragantino, mesmo serve para o goleiro Thiago Volpi. O Cuéllar não tem uma lesão, mas ele tem um desgaste muito grande. E justamente por se tratar de um jogador que já teve várias lesões, que sofreu muito por isso, não conseguiu ter sequência, foi muito criticado, etc., é que o Grêmio está adotando um cuidado muito grande. O Cuéllar retomou o bom futebol, jogou muito, por exemplo, no Clássico Grenal, mas fez outros bons jogos, estava acrescentando e muito peça importante do meio-campo do Grêmio. Então é melhor perdê-lo, como já perdeu nos últimos 2 jogos, mas por mais 2 também, mas ter ele a todo vapor, digamos assim, após a data FIFA, do que arriscar colocar ele em um desses 2 jogos, ele lesionar, e aí ele nem trabalha fisicamente durante a data FIFA, porque ficaria no departamento médico, depois um tempo para voltar, seria um prejuízo muito grande. Então o Grêmio adota cautela com o Cuéllar. É melhor perder um pouco do que arriscar perder por muito. Essa é a estratégia e acho que está bem feita. E o Volpi está com dores, as mesmas dores que tiraram ele, né, na queda que ele teve no jogo contra o Botafogo, tiraram ele do jogo contra o Vitória e tiram ele também desses 2 próximos compromissos. Grando, obviamente, será o goleiro titular contra o Santos e contra o Bragantino. Em relação ao meio-campo, veja só, o Marcos Rocha está bem desgastado, não chega a ter edema muscular, etc., mas está cansado, não está com dor muscular, mas está cansado. E cansado aos 37 anos pode ter uma lesão muscular e tu imagina o prejuízo de uma lesão no Marcos Rocha. Meu Deus, vou até bater na madeira aqui, né? Um dos principais jogadores do nosso time tem sido um cara realmente que está fazendo a diferença ali na posição em vários sentidos. A gente já não tem o João Pedro, que não volta esse ano, né? Teve uma lesão gravíssima. Teria que contar com o João Lucas, que possivelmente jogue contra o Santos. Tem essa dúvida. Ou então, o Marcos Rocha confirmando, né, a preservação, ele deve viajar, mas aí preserva contra o Santos, joga no sábado contra o Bragantino. Se o João Lucas não tiver totais condições, né, o Mano aventou essa possibilidade, poderia ser o Gustavo Martins na lateral, o Noriega voltando para a zaga e no meio-campo, o Dodi formando a dupla na abertura com o Arthur. Uma outra possibilidade na zaga é a entrada do Wagner Leonardo no lugar do Kahneman. Isso vai depender de uma avaliação física do Kahneman, que viaja para os 2 jogos, mas talvez contra o Santos seja preservado. Se jogar contra o Santos, cresce a possibilidade aí dele ser preservado no sábado contra o Bragantino. Então o Wagner Leonardo, pelo menos um dos 2 jogos, deve atuar. Não tendo o William, fica a grande dúvida, quem será o substituto? Me parece que o Alisson vai voltar ao time, o Edenilson vai continuar como meia centralizado, o André Henrique lá na referência do ataque. Mas qual será o outro jogador? É a continuidade do Pavon, no caso o Alisson só entra no lugar do William, claro que pelo outro lado, né, o Pavon teria que ir para a esquerda para o Alisson atuar pela direita. Só que a gente sabe que o Pavon, ele só é útil pela direita, porque ele tem essa jogada de linha de fundo, cruza na área, etc. Quando ele joga com a perna trocada, que aí o ponta tem que ir para o drible, né? Por exemplo, o Alisson tem essa característica, tem essa virtude, o Pavon não tem, ele sofre muito. Então, talvez o Pavon seja sacado e aí entraria o Amuso, possivelmente, eu não sei se o Amuso está 100% para começar um jogo, né? Tem esse ponto. Ou o Kiki Oliveira. O Aravena acho mais difícil porque agora tem treinado mais por dentro, ele está sendo reserva aí, né, junto do Jardiel, reserva do André Henrique. Vamos tentar desenhar esse Grêmio para o jogo contra o Santos, então, com várias dúvidas. Grando goleiro, na lateral direita, Marcos Rocha acho difícil, então João Lucas ou Gustavo Martins, na zaga Noriega ou Gustavo Martins, do lado esquerdo Wagner Leonardo ou Kahneman, o time ou, né, Papai Noel. Na lateral esquerdo Marlon, no meio campo fica a dúvida se joga o Dodi ou o Noriega, ao lado, com certeza, do Arthur. Edenilson será o meio, o Alisson deve ser o titular, o André Henrique na frente, e fica mais essa dúvida em relação a Pavon, Kiki Oliveira ou o Amuso, que corre por fora pela questão física, né? Porque por bola, sem dúvida alguma, ele seria titular. E pra gente fechar o vídeo, precisamos falar sobre um novo candidato. Mas antes eu quero te dizer que a Hora do Pastel é a maior franquia de fast food de pastéis do Brasil e uma das maiores do mundo porque é um sucesso absoluto e não para de crescer, abrir novas lojas. Em Porto Alegre, tu acha em 3 lugares. Procura mais próximo de ti no site ou no Instagram. Também tem em Canoas, tem em Esteio, São Leopoldo, Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga. Tem tudo que é lugar, só estou citando as mais próximas aqui de Porto Alegre. Hora do Pastel. Pastel crocante, recheio generoso e um sabor que conquista. Grenal 10, o cupom para tu ganhar 10% de desconto em tudo que tu gastar. São várias opções, vários sabores que tu não encontra em outro lugar. E ainda pode montar um pastel do teu jeito, do teu gosto. 3 tamanhos diferentes, grande, médio e pequeno. Hora do Pastel. Vamos lá, eu quero dizer para vocês uma informação que foi trazida pela manhã
também pelo Caliel Dornelles, sempre muito bem informado, de que o Odorico Roman, eu já havia trazido para vocês que existia essa possibilidade, mas agora o Caliel traz uma atualização, que o Odorico Roman provavelmente, e é muito provavelmente, isso deve se confirmar 100% na quinta-feira, ou seja, daqui 2 dias, que o Odorico Roman deve ser o candidato à presidência pela chapa 2, a chapa lá que o Marcelo fazia parte, né, e que o Celso Rigo, por enquanto, faz parte. Ele deve ficar, tá? Ele deve apoiar. Ele não vai participar da gestão, o Celso Rigo, mas ele deve pelo menos apoiar, foi eleito conselheiro por essa chapa. O seu filho, aí sim, deve ser um dos vices, né? Deve integrar o conselho de administração, caso, obviamente, o Odorico, né, seja eleito, porque ele vai concorrer com o Paulo Calef, possivelmente com alguém da situação também, e aguardemos um posicionamento ainda do Denis Abraão. Então, Odorico Roman e não Antônio Dutra Júnior, Odorico Roman e não Antônio Dutra Júnior. Odorico Roman foi vice de futebol do Grêmio, por exemplo, na conquista da Copa Libertadores da América, foi candidato também na eleição há 3 anos e perdeu para o presidente atual, Alberto Guerra. O Antônio Dutra Júnior seria o seu vice de futebol, seria o seu homem forte do departamento de futebol e não mais o candidato à presidência. O Dutra já estava sendo colocado como vice de futebol do Marcelo Marques, agora seria do Odorico, caso, repito, eles consigam ganhar a eleição, que me parece será bem acirrada. Muitos me perguntam, Bruno, mas o Calef vai para o pátio? Vai para o pátio, embora ele tenha ultrapassado no detalhe a cláusula de barreira. Na eleição há 3 anos, quando as outras 150 cadeiras foram renovadas, o grupo do Derlei foi quem mais elegeu conselheiros, e o Derlei está junto com o Calef. Eu sei que muitos desses conselheiros não estavam mais apoiando o Derlei, tá? Já tinham migrado, muitos iriam apoiar inclusive o Marcelo Marques, mas não sei se eles seguirão apoiando a chapa 2 sem o Marcelo Marques. Talvez eles possam ir para outro lugar ou se espalhar, enfim, mas muitos ainda seguem com o Derlei e vão com o Calef. Então o Calef tem plena confiança de que vai para o pátio, e aí no pátio eu acho que vai ser bem acirrado, pelo menos por hora. Tem muita coisa para acontecer ainda, muitas entrevistas, muitas promessas, etc. A gente vai avaliar tudo isso e tomara que tenha um debate entre os candidatos, porque eu acho que isso sempre faz muita diferença para que o torcedor possa entender melhor o cenário da eleição. Beleza? Deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.